Nós vamos dar continuidade à programação desta tarde, agora com o painel que traz o tema Os novos investimentos de logística e armazenamento que irão influenciar as exportações do arroz gaúcho. O operador desta atividade, o superintendente de Porto do Rio Grande do Sul, Fernando Estima. Fernando Estima é natural de Rio Grande e é administrador de empresas. Em 2019, foi nomeado superintendente dos portos do Rio Grande do Sul. Foi secretário de Desenvolvimento no município de Pelotas, atuou junto a diversas entidades de classes empresariais. Foi presidente e implementou o Parque Tecnológico. Por favor, Fernando. E como painelistas, nós convidamos os senhores Fernando Fuscaldo Júnior e Guilhermo Henrique Dawson Júnior. Fernando Fuscaldo Júnior é natural de Rio Grande, formado em administração pela Fundação Universidade do Rio Grande, pós-graduado em administração. Atualmente é diretor das empresas Tranships Brasil, Agenciamentos Marítimos Limitada, Motobras Participações Incorporadora Imobiliárias, Fenícia Importadora e Exportadora. Sócio e diretor do TLA, Terminal Logístico do Arroz, presidente do Sindanave, Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado do Rio Grande do Sul, vice-presidente da FENAMAR, Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, diretor da Câmara de Comércio da cidade do Rio Grande. Atuou como membro titular do Conselho de Autoridade Portuária, CAP, do Porto de Rio Grande por 10 anos. Guilhermo Henrique Dawson Júnior é diretor superintendente da CCGL, Cooperativa Central Gaúcha Limitada, e dos terminais Termasa e Tergrasa. Tem especialização em negócios internacionais, mestre em engenharia da produção e doutorando em engenharia de produção. Cada painelista terá em torno de 20 minutos para a sua apresentação. Envie suas perguntas pelo chat, quem está nos acompanhando de forma online, ou por escrito para as nossas recepcionistas. De imediato, passamos a palavra, então, a Fernando Estima para a condução dos trabalhos deste painel. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Em especial, aqui me permitam, Alexandre Velho, parabéns. Novamente, junto com a Embrapa, Pedrosa, equipe, Ariano, André. Então, todos parabéns, um ano totalmente atípico, mas é uma satisfação verificar que o setor coloca as suas tecnologias, neste momento, nessa excelente vitrine, em mais uma abertura. Então, meus parabéns aí pela organização. Estamos todos nós nos adaptando aos novos momentos, aos telespectadores, aos painelistas, minha gratidão aí também, se envolverem com o tema. Os senhores sabem o quanto a gente tem um carinho especial em toda a região sul pelo tema do arroz, por tudo que representa a economia, a geração de emprego. Minha satisfação em poder estar aqui moderando o painel. Acho que os senhores vão poder acompanhar desses dois painelistas alguns avanços importantes para o setor. Acho que a principal mensagem que ficará percebida por todos é que podemos continuar apostando na exportação, porque a competitividade logística nós teremos via Superporto do Rio Grande para bem atender todas as nossas pretensões de crescimento. E a gente viu esse ano o quanto isso foi importante, E também, na abertura da colheita do ano passado, com a presença do governador, a gente startou aqui, foi nessa casa, neste evento, que a gente fez o chamamento público das antigas instalações da CESA, que a CESA cumpriu o seu tempo, a sua missão, mas era realmente um absurdo a gente não estar utilizando melhor aquelas estruturas que estão muito bem posicionadas e que precisavam ter investimentos urgentes. Então, também aqui o meu agradecimento ao Júnior e os seus associados, que participaram desse chamamento público, venceram, e vocês vão verificar, nesse pouco tempo,
o quanto já se transformou e se preparou essas áreas para poder receber o primeiro terminal logístico do arroz brasileiro. Né? É uma marca, no Rio Grande do Sul não poderia ser diferente, por tudo que o arroz representa, mas as instalações estão ficando muito apropriadas aí para boa exportação. O material poderá ser condicionado, segregado de acordo com as melhores oportunidades e momentos para exportação. De igual forma, vocês vão perceber que o Grupo CCGL, né, vai fazer um projeto de expansão do seu terminal privado, um esforço também desejado há um bom tempo. Nosso papel é não atrapalhar e acelerar o processo na condução de que os grupos privados ganhem mais espaço. Essa é a nossa crença. O Estado, em especial do Rio Grande do Sul, enfrenta dificuldades econômicas. Tá? O Estado é que tem mais problemas do que os empreendedores. Tá? O governador, estou plagiando ele aqui, mas vocês já devem ter visto ele falar incansavelmente que o problema do Rio Grande do Sul está mais na estrutura governamental no Estado do que propriamente na iniciativa privada e no quem produz, sejam eles produtores ou industriais. Então, aos poucos, o Estado vai tomando um formato mais equilibrado, e um dos motivos é porque a gente tem que reconhecer que estruturas que no passado foram gerenciadas pelo Estado precisam ser enxugadas, precisam ter contratos com a iniciativa privada, quem detém hoje capacidade de investir, para não perdermos, né, a capacidade, sim, de melhor nos posicionarmos e a competitividade tão desejada. Foi um ano, apesar disso tudo, para a exportação do arroz, foi o produto que percentualmente mais cresceu, com mais de 25% de crescimento bruto na quantidade. Então, cativamos e continuamos cativando o mercado internacional. E a ansiedade, se tem um produto, Alexandre, que eu me preocupava dentro do porto, e digo, olha, nós temos que efetivamente dar resposta. É um absurdo, era um absurdo, imaginar que tudo que representa o arroz, em especial, repito, para a zona sul desse estado, não ter um terminal dedicado ou alinhado para o arroz como nós todos desejávamos. Então, o TLA, o Terminal Logístico do Arroz, é uma realidade, e muito em breve também a expansão do Grupo CCGL, que o Dalcio vai colocar aqui, vai poder deixar claro as oportunidades. Também queria fazer uma referência aos colegas aí do arroz lá de logística, como é o caso do Vanzin. Leonardo Vanzin, há pouco tempo também investiu pesadamente, em uma estrutura com mais de 300 mil toneladas diárias de depósito. É óbvio que ele opera outras cargas, mas tem sido um operador, através do cais público, relevante, importante para o setor. Exportou esse ano, as suas operações representaram, acho que, mais de 50% do total das operações. Então, o Leonardo não está aqui hoje, mas merece nosso destaque. Eu pedi para passar um vídeo rápido do Porto. Não quero fazer a propaganda do Porto, que aqui é dispensável. Acho que o principal é escutar os dois que detêm projetos dos terminais, que garantem isso que eu afirmo, que é a garantia para o setor para os próximos anos, num cenário de tranquilidade e competitividade para a exportação do nosso produto, que essa, eu acho que é a grande missão da estrutura do Estado no que se refere a Porto. Gostaria que rodasse o vídeo. As águas são as vias que unem quem compra e vende, quem produz e consome. As águas são fonte de vida e desenvolvimento. O estado do Rio Grande do Sul, quarta economia do país, possui uma malha logística variada e completa, e o sistema hidroportuário é um dos protagonistas. A administração, organização e fiscalização de todo este sistema é feita pela Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul, a Portos RS.
O principal complexo portuário do estado fica na cidade do Rio Grande. Formado por áreas públicas e privadas, é dividido em 4 zonas portuárias: Porto Histórico, Porto Novo, Superporto e São José do Norte. O Porto Histórico guarda a memória náutica do município. Já a área de expansão está localizada em São José do Norte. O Porto Novo atua como cais comercial, com um calado de 9,45 metros. É no Superporto que os maiores operadores e embarcações internacionais estão em funcionamento. Em 2020, o Porto do Rio Grande entregou uma importante conquista. Finalizamos a dragagem de manutenção do canal de acesso aquaviário, que aumentou o calado do Superporto para 15 metros, garantindo total segurança para os maiores navios do mundo. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, no ano de 2020, os portos públicos apresentaram no primeiro semestre números recordes. A capacidade instalada deste complexo já permite movimentações acima de 50 milhões de toneladas. Fundamentais para manter este fluxo de navegação, os moles da Barra do Rio Grande são 2 braços de pedra que se estendem 4 quilômetros mar adentro e garantem a abertura do canal. Este complexo possui uma das maiores retroáreas disponíveis em portos brasileiros. É o Rio Grande Porto Indústria, que está em pleno processo de ampliação com empresas já implantadas ou em expansão, sempre recebendo incentivos fiscais do governo do estado. Todos os anos, são transportadas milhões de toneladas de cargas através de rios, canais e da Lagoa dos Patos, que liga o Porto Marítimo do Rio Grande com várias cidades estratégicas para a nossa economia, como a região metropolitana da capital do estado, Porto Alegre. É onde se encontra o segundo porto mais importante do estado, que movimenta uma infinidade de mercadorias, como grãos, fertilizantes e produtos industrializados. O terceiro porto público do estado, Pelotas, vem apresentando um notável incremento nas suas operações. A Portos RS conta ainda com 17 terminais de uso privativo nas vias aquaviárias, movimentando as mais variadas cargas. Uma das maiores preocupações da administração da Portos RS é construir uma visão de longo prazo, sempre buscando o desenvolvimento sustentável, a produtividade e a eficiência aliada ao desenvolvimento social e à preservação ambiental. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Bom, eu acho que fica claro também uma questão que nem todos detêm a informação, é que a estrutura agora é unificada, né? Nós temos um Estado que, ao longo do tempo, desestatizou bastante, mas tem espaço ainda para desestatizar ainda mais. A intenção é reduzir as áreas públicas, aumentar os terminais privados e toda essa relação, conforme falamos, por exemplo, do terminal da CESA, que agora é o terminal logístico do Arroz. Em breve vai entrar um chamamento público para as mesmas unidades que era a antiga CESA em Porto Alegre, e assim sucessivamente. Nós queremos que a gestão portuária seja tremendamente enxuta e controle contratos e faça aproximação de novas oportunidades para os distritos industriais, mas que deixe com a iniciativa privada os principais investimentos, porque é ela que detém, na nossa opinião, a melhor condição de dar celeridade na infraestrutura necessária. Da minha parte, eu queria passar, então, como moderador, acho que o Guilherme ficou programado para falar antes, e depois, obviamente, a gente reservar, tanto para o Fuscaldo quanto para os senhores, um momento para as perguntas, porque também é muito rico que a gente possa tirar algumas dúvidas nessa oportunidade. Obrigado. Tá bem. Primeiro, agradecer a doutora Rosa, ao professor Alexandre, pelo convite para apresentar um pouquinho do que é o Termasa e a ampliação. Como o Fernando Estima, o nosso moderador, falou, é um projeto de bastante tempo, é um projeto que nós demos início em 2008 e fazem 12 anos que está no caminho. E esse projeto, por que faz tanto tempo? Por uma série de aspectos burocráticos que nós enfrentamos, às vezes, na logística. Primeiro momento, nós tínhamos um terminal privado em Rio Grande,
e esse terminal privado está dentro de uma área que é o Porto Organizado de Rio Grande. Então, por aspectos de legislação, não podia acontecer o aumento da área, porque aquela área não pertencia. Aí depois surgiu, lá em Rio Grande, a visão do polo naval. E aquele polo naval, a área de expansão ficaria exatamente ao lado do terminal do Termasa, impedindo o adensamento dessa área. Então, foi mais uma peleia. Depois, estava tudo andando como deveria andar, e aí nós tivemos a Secretaria Nacional de Portos. Tudo que era do Ministério de Transportes para a Secretaria Nacional de Portos, e modificou a legislação toda. E, novamente, nós tivemos que aguardar. Aí a Secretaria Nacional de Portos desapareceu, voltou ao Ministério de Infraestrutura, e a legislação novamente mudou, e as normas da ANTAC também foram sofrendo modificações. Bom, foi muito tempo, nós levamos isso ao Fernando Stima, no início da gestão do governador Eduardo Leite, e nós tivemos uma reunião excepcional, eu acho que cabe mencionar isso aqui, onde nós fomos com um grupo de cooperativas do Rio Grande do Sul apresentar o projeto. O governador nos escutou naquele momento, perguntou se quem ia fazer o investimento ia ser privada, e se nós precisávamos do Estado para algum investimento, se tinha necessidade, nós tínhamos recursos, e quis conhecer o projeto. E, ao final da reunião, ele nos estendeu um documento, mostrando que era uma posição favorável do Rio Grande do Sul. E ainda brincou dizendo, dos 12 anos me atribuam apenas 15 minutos, que foi o tempo da reunião para o governo do Estado do Rio Grande do Sul decidir favorável ao investimento. Então, às vezes, não basta querer, tem que haver vontade política também para isso acontecer, e isso aconteceu agora nesse governo, e por isso eu acredito que realmente o que eu mostro aos senhores agora será uma realidade daqui a alguns meses. Tá, então, primeiro o grupo CCGEG, rapidamente aqui, é um grupo de cooperativas, é a Central Gaúcha Limitada, são 31 cooperativas, ligadas a essas cooperativas estão 171 mil produtores e estamos presentes em 350 municípios. A CCGEG é uma central, ela faz atividades que as cooperativas singulares não fazem. Eu vou mostrar o que isso significa. Aqui estão as cooperativas, dessas nós temos algumas cooperativas do arroz, a Cotricel, a Cotrisul, a Caal, que são cooperativas aqui da metade sul do estado. Dentro dessas cooperativas que nós estamos com 171 mil produtores. Nós temos 3 unidades. A unidade de LAC, que é uma unidade de laticínio, um grande laticínio lá em Cruz Alta, onde nós temos 3,4 milhões de litros de leite por dia, nós recebemos. A unidade de tecnologia, que é um centro de pesquisa que está colocado às cooperativas do Rio Grande do Sul. Lá nós temos várias áreas, como a fitopatologia, manejo de fertilizantes, solo, plantas daninhas, entomologia, agricultura digital, um tambo experimental, laboratórios de solo e sementes. Às vezes não é fácil uma cooperativa conseguir ter nos seus quadros um doutor para poder trabalhar essa questão. E nós precisamos que as questões que atingem a agricultura do Rio Grande do Sul estejam constantemente sendo estudadas. E, por último, então, onde eu vou me deter agora, que é a nossa unidade logística. Então, o que a CCGEG faz? Ela faz aquilo que as cooperativas singulares não fazem, ou seja, as grandes estruturas. Uma pequena cooperativa não conseguiria receber 3,4 milhões de litros por dia e não seria competitiva também no mercado. Então, ela consegue. O terminal também não poderia atender apenas a cooperativa. Então, a gente atende a todas as cooperativas e a todos os mercados, e a todos os clientes, cerealistas, arrozeiros, todo o pessoal que vai buscar exportação. E aqui é onde eu vou me deter com relação ao momento. Aqui existe uma avaliação que nós fizemos em 2008, que era a capacidade operacional do Porto de Rio Grande. Em azul aparece a capacidade do Termasa mais Tergrasa. No eixo do X ali, nós temos ali ano a ano. Em cinza, a capacidade do Bianchini, que é um outro terminal de grande porte de Rio Grande, em verde, capacidade do terminal da Bunge. Na época, ainda nós não tínhamos o nosso terminal de arroz. Em laranja, é a falta de operacionalidade, então, assim, a falta de condições de expedição que aconteceria no Porto de Rio Grande. Então, lá atrás, nós já enxergávamos que em 2019, 2020, nós chegaríamos a um estrangulamento da capacidade do porto. E, por isso, a necessidade do investimento. Então, isso não aconteceu no ano passado, devido à estiagem. Isso vai acontecer
logo ali. Isso vai acontecer numa safra de soja agora de 23 milhões, isso vai acontecer numa safra de arroz de 8 milhões e meio. Isso vai acontecer porque o Porto de Rio Grande tem o seu último grande investimento na área de PIR em 1992. Já se vão 28 anos. E o nosso investimento, vou mostrar depois, sendo aprovado hoje, tem 1 ano em todas as licenças e mais 3 de construção. Então, já há uma necessidade grande, e eu acho que aí entra com um valor muito grande ter o terminal hoje de arroz. Investimentos foram feitos ao longo do tempo, mas tem investimentos que realmente exigem algumas ações, como essas liberações. Então, o investimento lá em 2012, botamos um armazém de 150 mil toneladas. Mas em 2011, nós tínhamos botado já um armazém que era para atender o arroz, e tanto o horizontal, que era para arroz com casca, e os verticais, ali no Termasa, que eram silos para atender também a diferentes tipos de arroz que os terminais trabalham desde o início dessas operações de exportação. Mas não é por nada que lá em 2011, as exportações de arroz para nós chegaram ao ponto de máximo. Nós tivemos 700 mil toneladas em 2011. E naquele momento nós tivemos aqueles investimentos realizados. Só que em 2011 também começa ali as operações no cais comercial, o que foi excelente. O cais comercial de Rio Grande, que é o que o Fernando Estima fala, do Vanzin e outros operadores, começam a movimentar. E há uma redução das atividades nossas, que são em linha verde, ali do terminal Termasa e Tergrasa, e um aumento significativo da operação do cais comercial. Então, existe um espaço, existia uma necessidade para isso. E esse foi coberto. 2011 também, então é que é importante olhar, que também nós estávamos lá com 6,6 milhões de toneladas de soja, praticamente. Nós vamos para 10. Então, se naquele momento nós chegamos ao máximo, isso também está tendo uma concorrência brutal e muito forte com o crescimento das áreas de soja e também do crescimento dos pacotes tecnológicos. E esses volumes vão crescendo. Por isso é importante os novos investimentos na área portuária. Como eu disse, o último grande investimento foi em 1992, que foi o terminal da Bianchini. Os movimentos de arroz, nós tivemos, então, esses movimentos que começaram com quebrados, com inteiro, casca. Praticamente 48% que a gente fez foi inteiro e 48% quebrado, que aí vai para o mundo todo, essas operações. E 4% casca. Casca é um dos armazéns que a gente acabou fazendo especificamente para trabalhar com esse produto. E aqui vai o processo de modernização. E ele vai, com certeza, trazer impactos. E quando a gente fala em porto, a gente tem que falar uma visão bem para frente, uma visão de, no mínimo, 50 anos para frente. Quando o terminal da Termasa, que é esse primeiro terminal graneleiro do Rio Grande do Sul, o primeiro terminal graneleiro do Brasil, não existia, até a construção desse terminal no Porto de Rio Grande, não havia terminais graneleiros na exportação. A soja ainda era exportada em sacos. A partir da construção dele, que foi lá inaugurado em 72, se deu o começo dele em 69, com a contribuição de cada produtor doando 3% da sua safra para a construção do terminal, um terminal ligado a alguma cooperativa, se vão muitos anos. Mas naquela época já se fazia a previsão que os navios que poderiam atracar nesse terminal eram navios de 100 mil toneladas, embora o Porto de Rio Grande naquela época recebesse navios de 12 mil toneladas. Então não adianta fazer um terminal hoje no limite da capacidade operacional, no limite dos navios, porque isso vai acontecer, é que nem a gente vê no modal rodoviário. Os caminhões vão crescendo, os navios também, e a competitividade se dá se nós tivermos um frete mais baixo, e isso se dá por um navio de maior porte. Então, essa aqui é a área de expansão, é uma área que hoje a gente vem trabalhando bastante com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, é uma área de 135 metros, que diferença que isso vai fazer nesse terminal, que é o terminal da Termasa, que já existe. Não tem outra função, com 135 metros a gente não consegue atracar um navio, a gente não vai conseguir ter uma capacidade de recepção nem armazenagem, mas ela conjugada com o Termasa vai fazer muita diferença, e vou mostrar para os senhores aqui. Esse é o investimento. Então, nós teríamos a ampliação em vermelho, nós temos hoje uma capacidade estática de 278 mil toneladas, vamos botar mais 2 armazéns, cada um deles de 250 mil toneladas. Então, são
vai totalizar 778 mil de capacidade estática. E o pier antigo vai ser substituído por um novo pier. O pier lá da final da década de 60, início da década de 70, que tem uma capacidade de 1.500 toneladas hora, ele passará a ter uma capacidade de 6.000 toneladas hora. O que significa isso? Significa que o navio padrão hoje no porto, na exportação, é um Panamax, o navio Panamax em torno de 60.000 toneladas, nós vamos ter capacidade de 6.000 toneladas hora. 6.000 toneladas hora, entre chegar ao navio, documentação, inspeção de porões, carregamento do navio e fechamento do navio e documentação novamente, talvez a gente faça em 14 horas. Isso quer dizer o quê? Liquidez, competitividade. Quanto mais rápido o navio é, melhor é o despete. Quanto mais demorado, talvez tenha multa. Então, o Porto de Rio Grande volta a ser um porto que paga despete por carregamentos muito rápidos, aumenta a competitividade, aumenta a liquidez do produto gaúcho. Além, então, da capacidade de armazenagem, de 778, passa de 270 para 700. Tombadores para descarga rodoviária, também aumento de 3 para 13. Moedas ferroviárias, aumentamos de 2 para 6. E o fluxo de 6.000 toneladas. E o mais importante, é como eu disse ali no início, temos que pensar 50 anos para frente. Então, o Porto de Rio Grande, acabou o nosso superintendente falar sobre a dragagem, ele aumenta o calado. Mas quantos terminais hoje têm capacidade para atender esse calado? As estruturas foram feitas lá atrás. Os equipamentos não atingem metade do navio, não conseguem fazer um carregamento pleno. Então, é necessária a modernização das estruturas e atender navios de maior porte. Então, teria capacidade de receber 2 navios de 150.000 toneladas, que seria o dobro do que o navio padrão hoje de exportação, que seria um Panamax. Tá? Então, são os pós-Panamax. Hoje, esse navio é habitual no Porto de Rio Grande? Não, mas ele vai ser. Vai acontecer. Os portos de destino terão a capacidade de receber esses navios e o Porto de Rio Grande, para ser um porto que vai continuar competitivo, vai ter que receber navios também de maior porte. E esse investimento total é um investimento da ordem de 676 milhões de reais. Falando em terminal, a gente poderia falar que a construção de um terminal é quase 2 bilhões de reais, mas como é a expansão do terminal, ele fica um pouco mais barato e são 670 milhões, é um dos investimentos que nós vamos fazer. Vou mostrar que são 3 investimentos que correspondem aqui. O tempo de construção. O tempo de construção são 3 anos. Hoje, 30% que a gente exporta pelo complexo Termasa-Tergrasa passa pelo Termasa. Se nós pararmos o Termasa para fazer a reforma, para mudar o pier, fazer essa ampliação, vai entrar em colapso a exportação do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter que construir primeiro um pier na ponta sul do que é o novo terminal, transferir todas as operações para esse pier e depois fazer a continuidade na ponta norte. E é realmente tirar todos os equipamentos existentes lá e fazer um novo pier. Ele vai ficar encamisado, o atual vai ficar embaixo do novo pier, com novos equipamentos. Então, são 3 anos. E, como eu disse, somente a partir do momento que nós pudermos começar a fazer o projeto, tem um ano aí entre as licenças, são licenças de marinha, são licenças federais, são licenças ambientais, e é todo o detalhamento final da engenharia do projeto. Então, são 4 anos para nós podermos. Então, são 28, nós vamos estar entre 32 e 33 anos do último investimento de grande porte feito no Porto de Rio Grande. Por último, senhores, se esse investimento acontecer, também tem um outro investimento que surge lá na cidade de Cruz Alta, que é o investimento num terminal rodo-ferroviário, para carregamento de 210 vagões dia. Com esse investimento que está ligado à necessária construção do terminal, não adianta eu aumentar a capacidade ferroviária do Rio Grande do Sul se eu não tiver como receber isso no Porto de Rio Grande. E não adianta fazer isso também se não houver toda uma nova adequação das questões da concessão hoje da própria operador da malha ferroviária na zona sul do país. Então, estão amarrados algumas coisas. Então, são investimentos, e esses investimentos aqui realmente vão impactar, porque os terminais, diferente do terminal de arroz,
ele é um terminal aberto a todas as operações e ele vai estar aberto nas suas melhores condições para atender o arroz. E mesmo que a gente pense assim, não, mas a gente tem o terminal. Lá no cais comercial, muitos navios talvez não consigam chegar lá no futuro. Então, esse terminal aqui, eu posso garantir aos senhores que é a garantia dos próximos 35 a 50 anos das operações de exportação no Rio Grande do Sul, como foram os investimentos anteriores. O primeiro terminal foi construído para Cotrijuí, no final da década de 60, depois nós viemos com o terminal da Bung, da Incobrasa, depois o TTS e o terminal da Bianchini. E esse é um terminal que realmente o Rio Grande do Sul precisa e ele se transforma, eu acho, no motor da economia gaúcha. Importante para todo o agro gaúcho. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu acho que fica... Nós estamos muito otimistas, tu sabe o quanto a gente vai fazer a força para encurtar ao máximo esses prazos, né, que serão muito bem-vindos aí. Vou pedir para o Fernando Fuscal, todos sabem, é da Transchip, opera aí há anos no setor do arroz, e agora a empresa que se associa ao novo grupo societário que coordena o recente licitado, né, terminal logístico do arroz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Estima. Boa tarde, Dawson. Especial boa tarde ao presidente Alexandre. Obrigado pelo convite. Eu queria inicialmente cumprimentá-lo pela bonita e justa homenagem que foi feita hoje no início da tarde ao orizicultor e amigo Frederico Costa, que foi um grande incentivador do TLA. Não podemos deixar de fazer esse registro. Frederico sempre lutou muito pela transferência para o setor privado daquele ativo da SESA. No governo Sartori, a SESA foi extinta, mas foi somente no governo Leite, a quem temos que exaltar, juntamente com Estima, que tomaram a decisão de fazer um chamamento público, uma licitação pública daquela unidade que estava já há praticamente 2 anos desativada. Foi feito ano passado e, juntamente com alguns associados, participamos dessa licitação, fomos vencedores e estamos procurando atualizar, modernizar o terminal para colocar à disposição do setor orizícola. Já se falou aqui das exportações, da ampliação aqui, o Dawson falou. Nós vamos precisar desse terminal do TLA, mas ele sozinho não vai conseguir fazer toda a exportação que vai ser necessária do arroz. Nós vamos precisar continuar contando com a Tergrasa Termasa, com Bianchini, com Vanzin, mas essa unidade ela é uma unidade muito especial. Ela é uma unidade feita de silos. A Tergrasa tem uma bateria de silos, que é por onde uma parte hoje é exportado o arroz, e isso dá uma segregação grande da carga. O arroz tem uma característica muito especial, né, que nós exportamos vários tipos de arroz. Arroz em casca, quebrado, arroz branco, já houve exportação de arroz parabolizado, e isso precisa ser segregado. E as únicas unidades capazes de fazerem essa segregação desse produto, de valorizar o produto, é a unidade da Tergrasa e a unidade do TLA. Então, o TLA vai ajudar a agregar valor à exportação do arroz. Esse é o objetivo que foi do governo e que nós estamos agora procurando entregar. Nós vamos passar um vídeo do que foi feito nesses poucos meses e já vamos conseguir, em 1, 2 semanas, realizar o início do recebimento de arroz para começarmos as primeiras exportações. Vai ser um instrumento muito útil para o setor e eu tenho certeza que nós vamos conseguir agregar valor ao produto brasileiro através do TLA. Vou tentar aqui ver se eu consigo passar. A TLA avançou muito. Melhorias altamente qualificadas para suas operações de excelência.
O sistema de recebimento possui capacidade de 500 toneladas hora. Nossas balanças rodoviárias da empresa Toledo sofreram atualização para pesagem 100% automatizada. Automação da balança com cancelas automáticas, semáforos, câmeras OCR para leitura de placa dos caminhões, tags eletrônicos para controle de acesso e implantação do sistema Guardian de gerenciamento de pesagem e automação. Em 21 metros de plataforma, a capacidade é até de 100 toneladas. O tombador possui capacidade de peso de até 80 toneladas, distribuídos em 21 metros de plataforma, possibilitando descarga de carretas, bitrens e rodotrens com até 19,80 metros de comprimento. Instalação de trocador de calor de óleo hidráulico, permitindo operação contínua com produtividade e segurança. Instalação de trava-pino móvel, permitindo maior segurança para a operação e operadores. Instalação kit descida rápida, permitindo um ganho de produtividade. Moegas. As moegas telhados, grades, headlers e correias foram recuperadas para recebimento adequado de caçambas. Nosso sistema de embarque possui capacidade de 500 toneladas hora. As balanças de fluxo. 2 balanças de fluxo pela empresa Toledo foram atualizadas. Sistema automatizado de pesagem com registro balançada a balançada e peso total. Correias transportadoras. Aquisição de correias novas. Sistema de intertravamento em cadeia. Reativação da galeria e correia de embarque de navios. Carregadores de navios. Aquisição de 4 shiploaders móveis novos. Interligação direta com correias de embarque e navio. Sistema de armazenagem. Capacidade de 55.000 toneladas. Recuperação de todas as células. Sistema de aeração. Sistema de medição de temperatura. Falemos também de implantação e remodelações. Sistema Gestão Integrado, que permite integração com clientes através de cadastro e entrada de notas fiscais eletrônicas e controle de estoque em tempo real. Sistema Controle de Automação, CLP. Painel sinótico todo automatizado e controlado via sistema computadorizado. Silos. Telhado, elevador, portas, comportas, iluminação, sistema elétrico e mecânico e sistema de captação de poeira. Segurança. Adequações às normas vigentes no Brasil. PPCI e procedimentos operacionais seguros. Subestação de energia. Recuperação, manutenção e implementação de sistema de proteção. Sede. Recuperação dos prédios administrativos e das estruturas organizacionais. A nossa equipe é formada por times de operação, manutenção, segurança, administrativo e comercial, composto por profissionais experientes e com alto nível de conhecimento técnico na área portuária e em terminais de granéis, comprometidos com a excelência de resultados e qualidade total nos processos por nós efetivados em anos de mercado. Bem, não sei se queres complementar mais alguma informação, Júnior. Eu acho que o vídeo demonstra um pouco, aí vocês viram que foram obras, porque nós estamos há 3, 4 meses só em obras lá, né? Então foi feito durante, muita coisa já está concluída, né? Houve uma grande preocupação na questão segurança operacional para os fornecedores, para o recebimento, né? Todo o sistema de balança atualizado nas mais modernas tecnologias e também uma grande preocupação na questão de segurança do trabalho. Tá? O terminal já está adequado e com todas as liberações para nós funcionarmos, iniciarmos a trabalhar. Isso é importante que vocês viram, pela palavra do Dalson, como um investimento na área portuária ele leva tempo. Né? Então,
O ano passado, aqui mesmo, foi tomada a decisão de fazer a licitação. E um ano depois, o terminal vai estar à disposição para iniciar a operar. É uma decisão muito importante para o setor, ele vai começar a operar imediatamente, tá? Quando, dentro dessa área, qualquer ação ela toma muito tempo. Tá? Então, novamente, parabenizo a iniciativa do governo de colocar esse terminal à disposição do setor orizícola. Era isso. Devolvo a gratidão, porque, na prática, o que nós fizemos foi destravar, e aí eu acho que as lembranças colocadas aqui são merecidas, né, velho? Tivemos lá, teve o Gedeão, tiveram vocês, sempre acompanhado do mais orizícola de todos nós na Zona Sul, que era o Frederico Costa, entusiasta, bem lembrado, muito legal, parabéns pela homenagem. Mas, enfim, eu acho que o Estado está tentando não atrapalhar e acelerar o processo, porque os investidores. A prova está aí, eu acho que a gente dá um sinal para o mercado de que tem condições de entrar, o mercado responde à altura. Então, ao contrário, nós é que estamos gratos a vocês. Eu queria reservar também um tempo aí para quem quiser fazer uso da palavra, em especial o presidente aqui que nos acompanha, né, o Fernando Rechsteiner, que está aqui também, que é um entusiasta dessa pauta. Está muito legal de rever bons amigos aqui. Mas eu acho que o recado está dado, tem espaço, algumas coisas vão demorar um pouquinho, outras que são igualmente importantes, como já colocou aqui, mas eu queria reforçar. Nós estamos acelerando o diálogo do governo do Estado com o ministro Tarcísio. Venhamos e convenhamos, um ministro importante para toda a nossa questão de infraestrutura, né? Tem feito um belíssimo trabalho, tem dado espaço, diálogo permanente. É impressionante a energia do ministro Tarcísio e também do designado secretário nacional dos Esportes, Diogo Piloni, né? Um contato direto, não burocrático, rápido, e é importante, mas tem duas pautas que eu acho que elas vão continuar influenciando, e agora positivamente. A primeira é a malha paulista, foi renovada, da ferrovia, e agora está na mira aí a malha sul. Então, eu acho que ela vai chegar mais rápido do que alguns apostavam. E a questão da rodovia, que, além das duplicações necessárias, também tem uma negociação. Não é possível que a gente fique com os custos de pedágio, né, do jeito que estão aqui na Zona Sul. Então, tem negociações em curso, tem processos em curso, né, que são públicos, e a gente está trabalhando fortemente para que a gente tenha um custo menor e um investimento maior. Então, ao somar aqui a potencial portuário e hidroviário, né, eu queria só dar destaque também ao rodoviário e ferroviário, que está na nossa missão. O governador, eu sei que não vai poder vir na abertura, virá o vice, me confirma depois o presidente, mas nós vamos ter também nós vamos ter também, daqui a 15, 20 dias, já fiz o convite aqui ao presidente, o governador vai ao porto, tem várias operações importantes acontecendo, vai lá a tentar dar mais celeridade tanto à liberação da área, vai checar as obras que findaram do TLA, vai ter compromissos assumidos aí, e é nisso que a gente acredita muito nos eventos. Quando a gente pauta o evento, né, o ano passado, para um governador veio aqui, já veio com a missão de startar, e aceleramos startar o chamamento público. Né? É a mesma coisa que eu sei que estarão aqui as autoridades fazendo muito em breve, e é isso que a gente quer fazer também em Rio Grande, também em breve, porque o governo é muito rápido, e a gente tem que aproveitar aqueles que pensam, que governam mais alinhado com o que a gente imagina. Um último destaque que é preocupante, que a gente também tem que entender o momento que a gente está passando. Essas últimas semanas, um outro líder importante aqui, o Fanta, né, com toda clareza, disse, pô, está impossível a questão da energia. Então, agora que entraram os temporais, aí nós estamos sofrendo demais com isso. Porque também estamos num processo de licitação programado para março, né, e que, assim que a CE também tiver investimentos maiores, eu acredito também que a gente consiga responder melhor com um tema tão importante quanto tudo isso que nós estamos falando, que é a energia. Mas é um período de transição, e acho que a gente está pagando um pouquinho caro aí pelo período de transição, que a gente lamenta muito, mas, enfim, é uma constatação que também tem que melhorar,
E aquilo que está funcionando, a gente tem conhecimento, a gente tem que perseguir aquilo que eventualmente não está funcionando ainda. Então, acho que está aberto as perguntas aí, vamos começar com o presidente. Obrigado, Estima, parabéns pelo painel, que vocês nos abrilhantaram aqui com excelentes informações. Eu penso que nada é por acaso. O Júnior lembrou, muito bem lembrado, do saudoso Frederico. Vamos puxar um pouquinho mais atrás. A entrada do governador Eduardo foi realmente um divisor de águas nessa questão do estímulo ao porto, a entrada aí do Fernando Estima na superintendência, então, com a sua interlocução junto ao governo e o interesse e a proximidade do Estima do setor produtivo, eu penso que tudo isso colaborou e acelerou o processo. Então, 2 anos atrás, eu estive aqui, fui visitar o Estima junto com o Frederico, fomos olhar lá todo o terminal da SESA, e realmente a coisa avançou, culminando, então, com a assinatura o ano passado, na presença do governador, aquele documento. E não é por acaso, Júnior, que nós estamos aqui no auditório Frederico Costa, um ano depois, escutando vocês falarem, o Dawson mostrando toda a capacidade que a Termasa e a Tergrasa também tem para contribuir nesse processo. Então, representando o setor produtivo, deixo aqui o nosso agradecimento e tenho convicção que nós certamente teremos um caminho muito bom pela frente. Nós precisamos cada vez mais ter competitividade, que é o que os senhores estão trazendo aqui. Muito obrigado pela colaboração. Tá bem, obrigado. A produção aqui está dizendo que eu cometi uma gafe, as perguntas são por escritos, né? Então, quem quiser escrever mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar que estamos aqui, né, presidente. Tá bem. A pergunta é... Na verdade, não é uma pergunta, é que, como novo diretor comercial do IRGA, eu só queria cumprimentá-los pelo bom andamento desse empreendimento todo, que tem tudo a ver com a minha função lá. Embora esteja me preocupando com outras coisas também, mas eu cumprimento a todos, e eu não sei se o presidente Ivan está aqui, mas faço em nome do IRGA essa manifestação. Muito obrigado. Nosso diretor comercial do IRGA faz uma referência aí ao bom trabalho, e acho que eu queria aproveitar aqui o ambiente que é tremendamente de trabalho, né, a gente continuar perseguindo as pautas que ainda não estão confortáveis. Tá? Uma delas é um pedido de apoio. Nós estamos prestes a encaminhar para a Assembleia o modelo que modifica o nosso modelo de gestão de autarquia para a empresa pública. Tá? Isso representa poder fazer investimento de mais de 30% a 40% de todo o faturamento do porto, que até o governo anterior caía no caixa único. Eu já sei do trabalho e do esforço aí tanto do IRGA quanto da secretaria, e o Richsteiner, que eu sei, do Gastal, que ora é secretário de planejamento. Acho que a gente tem uma excelente oportunidade de mudar os modelos que têm absorvido o capital do setor, seja pelo porto, seja pela CDO, seja por algumas contribuições, e fazer, no mínimo, que esse capital seja devolvido às infraestruturas necessárias. A gente entende a dificuldade do Estado, mas chegou a nossa vez, chegou a vez aí do setor, né, fazer a apropriação, como está dizendo, apropriada, né? Pegar esse capital e não deixar cair no caixa único, e sim defender ele para as suas funções principais. Como bem colocou o Alexandre, muito por uma decisão política e de comprometimento, na questão portuária, nós ficamos resguardados por este governo. Mas como é que vamos nos resguardar para os próximos governos? Transformando a autarquia numa empresa pública e dando duas questões muito importantes. Primeiro, no modelo de empresa, nós vamos ter profissionais selecionados, como é a previsão da lei que rege a 13.303, a figura da empresa pública. E a segunda questão é o capital tem que ser investido
né, resguardado um fundo de reserva. Depois de tudo ocorrer, o Estado até pode pegar um fundo que, no limite da sobra, repito, depois do fundo de reserva, de 15% anualmente. Então, o Estado pode se apropriar, mas não da maneira que vem fazendo hoje, que, infelizmente, né, estruturas raras estatais estão superavitárias, mas são absorvidas pelo próprio Estado. Então, acho que a gente tem que insistir, é uma pauta legítima, acho que o governador encara isso, na minha opinião, inclusive como uma pauta positiva para que ele consiga ganhar força para descolar esse modelo. E eu me associo, me encontrei com o Ivan aí agora, Bonetti, né, dizendo para ele, olha, nós temos sim que pegar o IRGA, o Porto, e criar uma independência financeira para devolver esse recurso a quem contribui, que era a nossa obrigação, mas que historicamente não acontece. Então, desculpa atravessar um pouco aqui uma defesa mais política dos recursos, mas eu quero, talvez, aí, se não há mais perguntas e manifestações, está entrando uma nova pergunta lá, mas também quero abrir a palavra à disposição para os painelistas, aí, se quiserem reforçar alguma outra informação. É mais uma manifestação, entendi desta forma, né, positiva de toda essa infraestrutura colocada. Então, agradeço aí o Vanderlan, Luiz Vanderlan, né, também falando de toda a infraestrutura ferroviária, navegação de cabotagem. Vem aí a BR do Mar, que deve melhorar ainda mais a condição da cabotagem brasileira. Tá? E também uma referência que eu não fiz aqui, que entrou, o pessoal está atento lá no Porto, o pessoal da Wilson Sons, né, o Rodrigo Velho, que é um parceiro também importante, alertando que o ano passado nós fizemos mais de 10 mil containers de exportação independente da cabotagem, que também é uma carga tremendamente qualificada que está indo para o seu destino já empacotado, na maioria dos casos, quando se faz referência do container. Então, para não nos estendermos, queria que o Guilherme e o Fernando Fuscaldo fizessem suas manifestações finais e aí a gente parte para o encerramento. Acho que da minha parte é só reforçar a questão do investimento que a gente está buscando, que é extremamente importante, é feito pelos produtores, para os produtores, visando o aumento da rentabilidade do setor e de todo o agronegócio do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que a capacidade hoje do porto está aquém do que é necessário e estamos dispostos a fazer o investimento. Esse é o pleito de 12 anos. E esse é o pleito que foi entendido agora no governo Eduardo Leite, muito pelo trabalho do Estima, de chegar no nosso governador, e ele disse, ok, isso foi difícil, não, os outros governadores não disseram isso. É uma vontade do Estado do Rio Grande do Sul a construção desse terminal. Isso era importante para que pudesse trabalhar o projeto em Brasília. Deve existir uma manifestação favorável do governador do Estado do Rio Grande do Sul. E isso aconteceu no ano passado. E com isso nós conseguimos destravar uma série de coisas que estavam por se desenvolver nesse projeto. Pessoal, é importante, nós precisamos do apoio de todos os setores, zícola, do pessoal da soja, das cooperativas e de todos os produtores, porque o investimento é para os produtores, é para aumentar a renda, é para aumentar a rentabilidade do agronegócio do Rio Grande do Sul. O nosso produto, na nossa propriedade, ele não tem valor, ele tem que sair dali, ele tem que ganhar as portas, ele tem que ganhar o mundo, e ele ganha o mundo através do Porto do Rio Grande. O fórum aqui não é político, Estima, mas eu não posso deixar de comentar sobre o que tu falasse do Caixa Único, sobre os recursos do Porto. Aí no meu currículo foi dito que eu fui durante 10 anos conselheiro do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, e já deve fazer mais ou menos 8 anos que eu me afastei. E uma das pautas principais durante todo esse período foi a desvinculação dos recursos do Porto do Caixa Único. Uma briga que cruzou governos aí e que nós vemos hoje num caminho, né, eu acho que na prática praticamente já está desvinculado pelos gastos que o Porto teve hoje. Isso demonstra um pouco a visão do nosso governador de liberar a iniciativa privada, de dar autonomia para o Porto. Isso faltou muitas vezes para o nosso Porto. A iniciativa
de auxiliar o investimento da Tergras, ou apoiar a iniciativa de disponibilizar essa antiga unidade da CESA para se tornar uma unidade produtiva, apoio da dragagem, a dragagem da Lagoa dos Patos, aí, que foi esquecida, que foi uma iniciativa. Nós não podemos deixar de ressaltar isso. Nós que passamos aí tantos anos nessa luta e sabemos as dificuldades que é administrar o porto, que é não sacar o recurso lá, porque o porto é um grande arrecadador. Não posso deixar de passar isso em branco. Tá? E eu queria deixar aqui um convite, com todas as precauções, obviamente, necessárias nesse momento, né, para o Alexandre, diretor comercial do IRG, e para todos que quiserem visitar o TLA. Vai ser um prazer demonstrar o que foi feito até esse momento, né, e aquela unidade ela está à disposição, né, do setor orizícola. Né? Não estamos ansiosos pelo momento de iniciarmos as operações, que será breve, né, já nessa safra, estamos prontos, mas fique aqui o convite a todos que quiserem lá conhecer, com todas as precauções. Obrigado. Obrigado, presidente. Só agradecer e fica também sempre o convite quando quiserem visitar o Porto. Tem muito mais coisa a fazer, mas eu acho que dá para notar nosso entusiasmo e comprometimento. Então, contem conosco sempre que necessário, né? E assim que quiserem visitar o Porto, sintam-se todos convidados. E na próxima safra temos novos terminais. Por favor, levem a carga, nós precisamos movimentar. Será muito bem-vindo lá. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao moderador, Fernando Estima, e aos nossos painelistas, Fernando Fuscaldo Júnior e Guilherme Henrique Dalson Júnior, por suas participações, importantes participações neste painel. Muito obrigado pela presença de todos que prestigiaram este primeiro dia de realização dos painéis.